Namastê, amados, uma ótima e abençoada manhã de quinta-feira e vamos à nossa reflexão usando o livro de Max Lucado, aonde o tema é o solo da alma, e vamos ver o que a mensagem irá nos trazer, né? Descobrimos a alegria quando saímos da prisão do orgulho e nos arrependemos de nossa rebelião. Descobrimos a alegria, descobrimos a real felicidade, a real plenitude, quando a gente deixa o nosso orgulho de lado, quando a gente deixa essa rebelião, tá falando de nós não pôr a culpa nos outros, pôr a culpa em Deus, pôr a culpa em alguém, achar um culpado para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas circunstâncias, né? Porque se a gente fica preso nessa rebelião, com o coração amargo, frustrado, irado, com raiva, que tudo vai mal e a culpa é dos outros, então não há como ter alegria, não há como a alma estar alegre, não há como ter felicidade, não há como ter paz, porque passamos a culpar todos e todo mundo, Deus, em vez de nós nos revisarmos, em vez de nós meditarmos o que eu estou fazendo de errado, o que eu ainda não fiz. Quais são as melhoras que eu tenho que fazer internamente? O que eu preciso me melhorar? Aonde eu preciso me transformar? Não é achando o culpado, não é eu culpando o outro, que as mazelas, que os problemas, que as circunstâncias difíceis irá se resolver, só vai piorar. E a alma, ela vai se desidratando, ela vai ficando obscura, tá? A confissão faz para a alma o mesmo que o preparo da terra faz para a plantação. Antes de lançar as sementes, o agricultor trabalha a terra, removendo pedras e arrancando os tocos. Antes de lançar a semente na terra, para que produza bons frutos, é necessário limpar a terra, peneirar, tirar as pedras, tirar o mato, tirar as pragas, né? As ervas daninhas, essa é a palavra correta. A mesma coisa é dentro do ser humano. Nós precisamos arrancar da nossa alma, do nosso interior, a erva daninha, que nos corrói e que não nos deixa prosseguir, e que não nos deixa ser feliz, e que não nos deixa perdoar o outro, que não nos deixa viver em paz, porque se tu vive culpando os outros, com ódio dos outros, irritado com o outro, tu não tem paz, tu não tem sossego. Então, é necessário suplicar ao sagrado, suplicar a Hashem, para que a erva daninha que está no coração seja retirado. A ira, a raiva,
o ódio, a falta de perdão, nos arrependermos do mal que a gente causou ao nosso próximo, do mal que a gente causou a nós. A gente precisa com humildade se achegar ao sagrado e pedir humildemente: olha, Deus, sagrado, espiritualidade, no que você crê. Eu sozinho, eu não consigo me livrar da dor que está na minha alma. Eu não consigo me livrar desse sentimento de raiva e de rancor e de ira que eu tenho por fulano ou por fulana, ou por pessoas que me fizeram mal, que me causaram dano. Eu não consigo ter a mente diferente para tal pensamento, para tal situação. Então me ajude. Humildemente eu te peço, me ajude, limpe o meu coração, limpa a minha mente, limpa a minha alma, para que eu possa reviver, para que a minha alma possa ficar nutrida, volte a viver, que ela se encha novamente de esperança, que ela novamente possa respirar, que a minha alma possa ver cores, a vida bela como ela é, que eu possa voltar a conviver com as pessoas, a acreditar nas pessoas, amar as pessoas, que eu tenha maturidade de saber que cada pessoa é diferente, que em algum momento eu vou ser ferido, que em algum momento eu vou ser machucado, mas que eu não devo carregar comigo a maldade, o erro que a pessoa fez, e que eu consiga liberar e deixar a pessoa ir livre e eu seguir o meu caminho. Nós temos que ter a humildade de pedir para que Deus limpe o nosso coração. Ele sabe que a semente se desenvolverá melhor se a terra for preparada. Vai se desenvolver. Nós, seres humanos, vamos nos desenvolver melhor. Vamos crescer e expandir se a gente preparar a terra do nosso coração, o solo da alma. Só assim conseguiremos seguir em frente. Só assim conseguiremos ter o equilíbrio, a maturidade, para que a gente dê bons frutos e que a gente espalhe esses bons frutos a todos. Confissão é o ato de convidar Deus para percorrer o terreno de nosso coração. Confissão, onde só tu e Deus no teu quarto, tu confessar, ter a humildade de que tu erra também, de que tu também dá os vacilos. É de confessar para Deus, para que Ele percorra o seu coração, a sua alma e faça uma purificação, te libertando de tudo que te prende, do passado, de pessoas, de relacionamentos que te fizeram mal, de amizades que te fizeram mal, que te liberte dos erros que você cometeu e que fica te corroendo. É isso que está nos ensinando aqui. Há uma pedra de ganância ali, Pai, e não consigo removê-la. É se chegar ao sagrado e dizer: olha, Pai, tem uma pedra, tem um pedregulho de ganância na minha alma. Pai, tem uma pedra de rancor. Pai, no solo da minha alma tem uma dor muito grande
por algo que eu passei na infância, pelo amor que eu não tive do meu pai, da minha mãe. Pai, tem pedregulhos aqui de coisas que eu fiz, de erros que eu cometi. É tu confessar, é tu dizer. E dizer, eu não consigo removê-la, eu não consigo tirá-la, tira para mim, limpa. E aquela árvore de culpa perto da cerca, a culpa de ter cometido, ou a culpa de achar que que nós deveríamos ser perfeitos, nós não somos perfeitos, a culpa de não ter feito mais, a culpa de não ter conseguido um diploma, a culpa de não ter conseguido sucesso, a culpa de não ter conseguido vencer na vida. E aí a lista é grande. Suas raízes são longas e profundas. Posso também mostrar-lhe uma parte seca do solo, dura demais para receber a semente? A semente de Deus se desenvolverá melhor se o solo do coração estiver limpo. O solo da alma, o solo do coração precisa estar limpo, purificado. Sabe, amados, quando eu fazia teologia, teve uma vez que a professora falou, eu vou fazer uma pergunta e vocês vão me responder. Eu fiquei pensando, tomara que ela não comece por mim, né? Porque eu sempre sentava na frente, na terceira fileira na frente. Eu pensei, tomara que ela não comece por mim. Porque a pergunta foi a seguinte: o que vocês acham do relacionamento de homem e mulher? O que vocês acham do relacionamento, o que vocês acham sobre o casamento, sobre família? Quando ela falou que ela ia perguntar e que nós ia ter que responder, amados, eu pensei, meu Deus, tomara que ela não comece por mim, até porque eu não sei o que responder. Muitos de nós, amados, não crescemos numa família com uma base sólida. Muitos de nós não crescemos num lar pacífico, de paz, de harmonia, de diálogo, de respeito. Muito de nós viemos de um ambiente árido, seco, aonde ninguém se entendia, aonde cada um estava para o seu lado, aonde cada um estava pensando em si, aonde havia a solidão. Então, eu não tive uma base sólida. Até porque hoje eu compreendo que nós só podemos dar aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente ganha, aquilo que a gente é nutrido. Hoje eu entendo, tá? Hoje eu entendo, naquele tempo eu não entendia, era leiga, eu não tinha conhecimento e para mim feria minha alma, me machucava. Por que eu não poderia ter uma família feliz, um ambiente feliz, um ambiente harmonioso? E eu ficava me indagando e olhando para as outras famílias, por que eu também não poderia ter uma família como a das outras? Sabe? E eu sei que muitos vão se identificar aqui.
Por isso que sempre quando eu tenho a oportunidade, eu também trago um pouco da minha história. Então hoje eu entendo que o meu pai, que a minha mãe, eles não tiveram amor, eles não tiveram carinho, eles não tiveram afeto, eles não tiveram um pai e uma mãe do lado deles. Meu pai tem 7 irmãos, dentro desses irmãos, 2 irmãs. E desses todos os irmãos, o padrasto da mãe do meu pai falou que não tinha como ficar com todos os filhos. E meu pai, ele teve que ser dado, né? Meu pai foi o único filho, tinha 7 filhos, e meu pai foi o único que foi dado. Ele foi morar com o avô, com o tio, aonde sofreu, passou fome, passou frio. Por que dar só um filho e os 6 ficarem com a mãe? Por que mais era só mais um filho? Se tinha 6 filhos, cuidasse dos 7 filhos, mas ele foi o único que foi dado. Então ele teve da forma dele que sobreviver. Então ele não soube o que era amor, afeto, ter cuidado, ter a proteção de um pai, de uma mãe. O vô dele é que ensinava as coisas para ele. Então, como é que ele vai saber dar amor? Como é que ele vai saber demonstrar amor que ele não teve? A minha mãe é a mesma coisa, não teve uma mãe para ensinar sobre coisas de moças, de mocinha. Não teve um pai também que demonstrasse amor, carinho. Passou muito trabalho, muita fome. Sozinha. Viu muitas coisas também dentro do seu lar, aonde o pai agredia a mãe dela. Então veja, um pai e uma mãe que não tiveram pais presentes, que não tiveram amor, que não tiveram carinho. Só que eu, quando pequena, adolescente, não compreendia, eu não conseguia me pôr no lugar dos meus pais. Eu só queria saber da minha dor, do porquê que eles não me nutriam, o porquê que eles não davam o que eu necessitava para o meu desenvolvimento. É egoísmo? É. Mas porque eu não tinha o conhecimento de conseguir me pôr no lugar de minha mãe e de meu pai. Quando eu comecei a fazer teologia, eu comecei a compreender, comecei a me colocar no lugar deles. Como o professor sempre fala, como que tu teria algo de alguém que não teve? Da alma daqueles seres que não foi nutrido, que não foi amado, não teve afeto, não teve amparo. Então é claro que a base familiar vai ser desestruturada, não tem estrutura, né? Então foi aonde eu também tive que trabalhar o perdão. É aonde eu também tive que olhar para eles com compaixão e ver que eles não receberam o que eles necessitavam para se tornar adultos completos, plenos, para ter uma família plena. Eles não tiveram essa base. Mas ainda sem compreender muito, quando a professora falou que ela ia perguntar o que achava, né, sobre família, sobre casamento e as coisas que eu olhava em volta, eu não sabia o que dizer. Eu falei: Deus,
se eu pegar e falar que não existe família, que não existe casamento feliz, que é tudo destruição, que marido grita com a esposa, que é discussão, que tem agressão, que nos tempos que nós estamos vivendo não existe como ter família, não existe amor, compreende? Era isso, eu falei, mas como é que eu vou falar isso? Eu pensei comigo, então, o Senhor sabe do meu pensamento, mas eu não posso falar isso, porque se eu falar isso, os meus colegas vão me olhar com cara como? Vão me apedrejar por eu ter esse pensamento. Porque era essa minha visão de família, era essa minha visão de casamento, era essa minha visão de relacionamento. Eu não tinha outro exemplo. Então, para mim, a família era falida, casamento falido, relacionamento falido. Eu não conseguia ver que poderia ter estrutura, que Deus ele planejou a família, que pode sim ter um casamento próspero, abundante, feliz e harmônico. Eu não via isso. Eu não conseguia ver. Aí a professora começou lá pela terceira fileira de lá, de graças a Deus. Aí eu pensei, eu vou ouvir tudo o que meus colegas falar e como vai chegar em mim, eu vou dizer, olha, professora, acho que todos aí, né, já falaram sobre a família, já deram o seu aval e eu concordo com tudo que eles falaram. É mais fácil se eu sou a última, todo mundo já falou, eu só falo assim, bom, é tudo aí o que meus colegas falaram, né, é isso aí. Aí eu pensei, eu vou falar isso, não é o que eu tô querendo dizer, mas tá, começou. E todo mundo, amados, começou a falar só bem. Eu pensei, meu Deus, só eu que vejo ao contrário. E todos começaram a falar sobre as maravilhas de família, de casamento, de relacionamento. Todo mundo tinha algo positivo para falar. Eu pensei, é impossível só eu ter algo negativo para falar, gente. Aí eu olhei para a janela, assim, daí dá para ver uma montanha, assim. Eu falando, Deus, quando chegar aqui. Se eu não falar, se eu pegar e falar que eu concordo com tudo, eu vou estar mentindo, porque não é o que eu estou sentindo. E o Senhor sabe do que eu estou pensando. E tava quase chegando a minha hora. Aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou falar o que realmente eu acho, porque eu vou estar mentindo. E o Senhor sabe que eu vou estar mentindo. Eu posso mentir para o homem, mas para o Senhor não. Eu vou falar e pronto. Eles podem me jogar pedra? Pode. Mas tô nem aí. Eu pensei, é só não olhar para trás e não olhar para os meus colegas. E aí chegou a minha hora. E aí a professora falou, e tu, Mariela, qual é a tua visão de relacionamento? Aí eu tava muito nervosa. Mas daí só olhei para a professora, não olhei para o lado, porque todos ficaram mudos e em silêncio quando eu falei. Porque todos foram positivos. Eu seria a única a falar negativo. Eu era a única. Aí eu falei, olha, na minha visão, casamento, relacionamento, é tudo fracassado, briga, discussão, se tapeando um ao outro,
não vejo base para uma família, para relacionamento e para casamento, não. Todo mundo ficou em silêncio, só me olhando, só olhei de canto assim, todo mundo tava me olhando. A professora, ela me olhou, até hoje eu me emociono. Eu olhei para a professora e eu fui sincera. O olhar da minha professora foi como se fosse o olhar de Hashem para mim. Ela não me julgou, não me criticou, ela não disse nada. Apenas no olhar dela. Apenas no olhar da minha professora. É como se eu pudesse ver através dos olhos dela o olhar de Hashem. E ali me quebrou, porque aquele olhar era de compaixão, de misericórdia e de amor. Porque Deus, amados, Ele se compadece. Deus, ele não é que nem o homem que critica. Ela me olhou com um olhar tão terno, tão doce. E é como se a Shan dissesse, eu te entendo, tá tudo bem. Eu tive que segurar para não chorar. Mas eu disse, Deus, mas é isso que eu penso. Eu não consigo ver nada de bom. E naquele momento, algo começou a mudar em mim. A professora não disse nada. E ela continuou a aula. E ela começou a falar sobre família, sobre filhos, sobre o companheirismo de um homem e de uma mulher, que podia sim dar certo, que tem felicidade sim, que dá para ter uma família feliz, com base, com muito amor, com muito afeto, e eu fui ouvindo aquilo. Eu me lembro que nesse dia eu teria que sair rápido do ITQ, porque eu teria que ir à noite, só dá para chegar em casa, me arrumar, porque eu teria que ir para uma vigília numa outra igreja, numa outra cidade, e eu iria com os pastores. Quando eu saí de lá, algo extraordinário aconteceu. Não são sempre que acontece, mas são em certos determinados momentos em que o sobrenatural a gente vê e a gente sente. Eu fui sincera, eu expus qual era a minha visão, e era o que eu tinha, era o exemplo que eu tinha. Sinto muito aos outros irmãos que tinha palavras positivas para falar sobre família e relacionamento, mas eu não tinha. Mas com o olhar da minha professora, o olhar dela que não era ela naquele momento, aquele olhar era de Hashem, de compaixão, de bondade, ternura, doçura, que me
que quebrou, me quebrou por dentro, que me desmanchou por dentro. E as palavras doces que ela falava, a gente vê quando uma pessoa ela está disposta, ela tem o amor de Hashem, ao ponto de nos quebrar por dentro, sem falar nada. E quando eu estava voltando para casa, amados, o espiritual é muito difícil de explicar para vocês o que aconteceu. Quando eu estava voltando para casa, amados, foi algo extraordinário, porque Deus via que eu queria ver diferente e que eu queria acreditar no amor. Eu queria acreditar que existe amor genuíno e verdadeiro e sincero. Amados, eu senti como se uma mão descesse dos céus. No mundo espiritual, eu vi a mão descendo, entrando dentro do meu coração e arrancando a erva daninha que tinha no meu coração. E eu fiquei leve, eu sorria no meio do caminho. Eu pensei, as pessoas vão achar que eu sou louca, né? Eu tava sorrindo, eu tava leve. Naquele dia, Deus me curou. Naquele dia, Hashem, o sagrado, a espiritualidade, me curou dessa escuridão, dessa falta de entendimento. E eu comecei a sentir no coração de cuidar de famílias, de ouvir esposas, de ouvir adolescentes e de aconselhá-los e de falar sobre família e de falar sobre o cuidado do esposo para a esposa, da esposa para o esposo e dos cônjuges com os seus filhos. E a partir dali eu comecei a acreditar. Mas na minha sinceridade, Deus viu. E naquele momento, Ele decidiu, por saber que eu queria ver diferente. A sua mão desceu sobre o meu coração no mundo espiritual. E eu vi Ele arrancando a erva daninha. Ervas daninhas que ficam no solo do nosso coração, amados. Isso no mundo espiritual acontece, mas Hashem arrancou. Meu coração ficou limpo agora. A minha visão se abriu e expandiu. E aí eu fui compreender. Eu fui compreender o que minha mãe na fé ficava me falando e eu não entendia. Eu sempre ia na casa dela e ela falava: Mariela, famílias têm que ser cuidadas, famílias têm que ser ensinadas, famílias têm que ser ensinadas. Famílias têm que ser instruídas, porque a base familiar é tudo. A família estruturada terá um bom funcionamento na sociedade. E ela repetiu, amados, por 3 vezes aquilo. E eu ouvia ela e eu ficava pensando, por que ela está dizendo isso para mim? Por que ela fica repetindo: Mariela, família precisam ser cuidadas. Mariela, famílias é a base de tudo. Mariela, famílias precisam ser ensinadas, instruídas. Elas precisam que alguém as ensine, que alguém mostre para elas. E eu pensei naquele dia, coitada,
mas não vou dizer nada para ela. Era muito senhora, eu tinha um respeito para ela. Pensei, coitada, ela não consegue ter a visão de que as famílias estão tudo destruídas, tá tudo acabado. Mas deixa ela pensar assim, né? Quem sou eu para tirar da mente dela a ilusão que ela tem de que a família é uma coisa maravilhosa? Pensei eu. E naquele dia no ITQ, quando aconteceu isto, de Deus tirar a erva daninha no meu coração, eu entendi o que minha mãe na fé, que já não está mais na terra, estava querendo me dizer. Naquele dia eu entendi. E aí eu comecei sim a trabalhar e a me dedicar a aconselhar famílias. E isso me dava muito prazer de ver famílias que não estavam bem, então eu ia com instruções, eu ia com ensino e ali eu conseguia fazer com que aquela família voltasse à harmonia, de poder ensinar mulheres, de poder ouvir adolescentes e explicar para eles as coisas. E aí eu comecei a amar. E aí eu comecei a ter um amor por famílias e querer que elas fossem estruturadas, que elas vivessem em harmonia e paz. E eu acho lindo família, e é por isso que famílias devem ser muito abençoadas, cuidadas, tratadas, porque a família é a base de tudo e a família é a base da nossa sociedade. Então esse é o meu testemunho de cura, porque tinha pedregulhos, porque tinha ervas daninhas na minha alma, no meu coração, porque tinha sujeira, porque tinha coisas que eu não entendia, mas que em algum momento, quando eu me propus a falar com Hashem, ele limpou o meu coração, ele renovou a minha alma, ele limpou o solo para que frutificasse, para que desse frutos, para que eu compreendesse as coisas. Então, se aconteceu comigo, pode acontecer com você numa outra circunstância que você tem na sua alma. De pedir para Hashem, ele vai te compreender, ele não te julga, ele não joga na tua cara, ele não esfrega na tua cara. Ele entende que você não tem maturidade, ele entende que naquele momento você não consegue compreender as coisas claramente sobre o que te aconteceu. Mas se você pedir, ele vai te transformar, o sagrado vai transformar, a espiritualidade vai transformar, e você, curador, vai ser um mestre espiritual para curar outras pessoas, para curar outras vidas, para ser luz. E eu amo isso. E eu amo fazer isso. Tá, amados? Isso é só um exemplo para vocês se identificarem, tá? Porque não é uma mensagem vazia que eu quero trazer para vocês. Eu nunca quero trazer mensagem vazia apenas para trazer uma mensagem. Eu quero trazer algo que vai tocar na alma, no coração, na mente, para que haja transformação, para que tudo vá bem para vocês. E por isso que eu exponho aqui também o que eu já passei, o meu sentimento. Não tenham vergonha, se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Se eu tiver que falar algo, eu vou falar. Porque é assim que a gente cresce um com o outro, é assim que a gente evolui, passando experiências um para o outro, compreendem? E vamos lá.
A semente de Deus se desenvolverá melhor se o solo do coração estiver limpo. O solo limpo se desenvolverá e dará frutos abundante. Pessoas com o solo limpo, que vai ser um gerador, um transformador de vidas. E então o pai e o filho percorrerão o campo juntos, cavalcando e capinando e preparando o coração para o fruto. A confissão convida o pai para trabalhar o solo da alma. A confissão busca perdão de Deus, não anistia. Perdão pressupõe culpa. Anistia, palavra derivada do mesmo vocábulo grego, amnésia, tá? A confissão, o perdão não vai trazer amnésia, tu vai sim te lembrar, mas não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter tristeza, tá? Esquece a ofensa alegada, sem imputar culpa. A confissão admite o erro e busca o perdão. A anistia nega o erro e reivindica a inocência. Nas garras da graça de Deus. Que Deus, na sua infinita bondade, trabalhe no solo da sua alma. Que Deus, se você se dispor, que Hashem, com muita ternura, com muito amor, com um olhar terno, de muito carinho, se você se dispor, se você se abrir, Ele vai te curar de todos os traumas, de todas as dores, de tudo aquilo que tu não compreendia, não entendia. Hashem pode sim limpar o teu coração, limpar a tua alma, nutrir a tua alma, dar vida e tu ser um transformador de vidas, porque tu também precisou de transformação, tu também precisou se limpar, tu também precisou confessar, tu também precisou pedir para que a Hashem, para que a espiritualidade e o sagrado te transformasse, te limpasse, te abrisse a visão, te desse vida, que fizesse você florescer, fizesse com que de dentro de você jorrasse um rio de água viva, limpa, que mata a sede de outras pessoas, pessoas sedentas, pessoas que estão sofrendo. Que você se abra para Hashem e que Hashem cuide do solo do seu coração, que nutra a sua alma e que você seja um gerador de transformação de outras vidas, que de dentro de você jorre um rio de água viva, água limpa, que liberta, que purifica e que transforma tudo à sua volta, que tu seja um transformador de vidas, mas primeiro, que tu seja um transformador da tua vida, que tu transforme dentro de você e depois que você possa transbordar a outras pessoas. Certo, meus amores? Esta foi a mensagem e eu espero que seja edificante, que tenha edificado a tua alma, que tenha edificado a tua mente, que tenha te fazido pensar, né? Que te ajude de alguma forma. Se você sentir no coração, que você compartilhe com outras mulheres, com outros homens, com outras pessoas também que precisam ouvir essa mensagem, que também precisam ouvir que Deus, que Hashem, Ele transforma sim, que tudo pode ser diferente, que muitas vezes a nossa mente está nublada, a nossa mente está escura, a nossa mente não tem a clareza, a nossa mente precisa ser limpa por Hashem, porque a gente apenas vivia num habitat que a gente conhecia.
A gente só vivia aquilo que nós sabíamos, mas que Hashem, Ele faz novas todas as coisas, como a sua palavra diz, que Ele faz novas todas as coisas, todas as manhãs, todos os dias, coisas se renovam. Ele faz coisas novas, Ele transforma, Ele liberta, Ele limpa, Ele cura, Ele lança, Ele derrama o bálsamo sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, curando, para que a gente também possa curar outros que vier até nós. Certo, meus amores? Peço que vocês curtam, que vocês compartilhem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, certo? Um beijo no coração de todos. Arion.